Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula aqui a gente vai estudar a segunda parte do tópico Intervenção do Estado na Propriedade Privada, onde iremos analisar modalidades de intervenção do Estado como servidão administrativa, requisição administrativa, ocupação temporária, limitações administrativas e tombamento. Só que antes de começar, relembrando, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, gente, para não ficar de fora das novidades e também ajudar a gente aqui a motivar nosso trabalho, beleza? E também dá uma conferida lá no link da descrição do canal e do vídeo para ver os livros publicados, são compilações das aulas publicadas aqui no nosso canal para ajudar a gente. E qualquer outra informação é só acessar nosso site direitoemtópicos.com. Vamos lá, modalidades de intervenção do Estado. A gente vai começar aqui diretamente com servidão administrativa. Vamos ver a primeira dela. Bem, a servidão administrativa é o quê? Um direito real público que detém a administração pública. E ele possibilita o uso da propriedade imóvel, seja ela particular ou pública, para que se execute obras ou serviços que sejam de interesse da coletividade. Entre as suas principais características, a gente pode destacar que a servidão administrativa ela possui uma natureza pública, gente, que se caracteriza por sua existência resultante em decorrência do quê? Do interesse da coletividade. Além disso, o direito real de uso ele é reservado exclusivamente ao poder público ou aos seus delegados. E a gente também pode destacar que o bem imóvel, ele é alvo da intervenção, ele é caracterizado por uma prestação do serviço público. Ou seja, essa modalidade de intervenção, gente, ela deve ser precedida de uma autorização legal. A outra modalidade é a requisição administrativa. A requisição administrativa é o quê? É uma modalidade de intervenção que possibilita a utilização urgente e transitória de bem particular pelo poder público. Dentre as suas características principais, a gente pode destacar o quê? A sua natureza jurídica, que é de interesse pessoal da administração pública, que necessita aqui, para que seja implementado essa intervenção, um perigo público iminente, cujos efeitos, gente, eles incidem tanto em bens móveis, imóveis ou em serviços. A gente vê que o seu efeito ele deve ser de forma transitória, mas ele acompanha uma indenização posterior, conforme o caso. A ocupação temporária. Bem, essa modalidade aqui de intervenção, gente, é aquela que o poder público usa de forma transitória para bens imóveis privados. Para quê? Para que sirva de apoio à execução de obras e serviços públicos. A sua natureza jurídica aqui é de direito não real, gente, porque incide apenas sobre bem imóvel de forma transitória, não é permanente, não é direito real porque não fica permanente, é só durante a ocupação, certo? Então, tal intervenção ela não exige aqui um iminente perigo público, mas pode ser autoexecutada pela administração, gente, não sendo necessária aqui uma autorização prévia do Poder Judiciário. Dois pontos de vista importantes que a gente pode apontar aqui sobre a ocupação temporária é sobre o seguinte. Ó. Se tiver algum vínculo com a desapropriação, que é o assunto que a gente vai ver na aula seguinte, deve haver o quê? Uma indenização. Agora, se não tiver vínculo com a desapropriação do imóvel, só haverá indenização se houver dano resultante dessa intervenção. A limitação administrativa. Bem, essa modalidade de intervenção aqui, ela possui uma determinação geral, gente, onde o poder público ele impõe aos administrados de forma indeterminada certas obrigações positivas, negativas ou até permissivas, que seja no quê? No condicionamento das propriedades para que seja atendido a função social da propriedade. A sua caracterização, gente, ela se dá por meio de um ato administrativo ou legislativo de caráter geral, mas sem indivíduos determinados, entendeu? Porque os motivos que sejam a limitação administrativa são motivos o quê? Abstratos, não concretos, né? E possui também um caráter de definitividade, gente, onde o Estado, em regra, ele não tem dever de indenizar. Agora, por último, temos o quê? O tombamento. O tombamento é o quê? Uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que tem como objetivo a proteção do patrimônio histórico e cultural. Entre as suas principais características, a gente tem como destacar que o proprietário ele fica impedido de destruir, modificar ou demolir o bem restrito pelo tombamento, porque o reparo ele deve ser feito com autorização prévia da administração pública, seguindo certas regras e requisitos. Contudo, gente, se o proprietário não tiver condições para fazer a manutenção desse bem tombado, ele deverá comunicar tal situação à administração. Então, dessa forma, o Estado, diante do caso, ele pode, inclusive, realizar obras necessárias para a conservação do bem tombado, independentemente da iniciativa do proprietário, principalmente em caso de um risco público iminente, né? Agora, se houver alienação do bem, né, o proprietário tentar vender o bem para alguma pessoa, ele tem que dar preferência para o Estado comprar, sob pena de que de nulidade da alienação do bem,
àquele particular que comprou. O particular que comprou pode sair no prejuízo. Então a preferência tem que perguntar para o Estado se o Estado quer comprar, entendeu? Aí se ele não quiser, recusa, aí você vende para outro particular. Enfim, gente, o Estado, mesmo diante dos efeitos de decretação do tombamento, tudo bem, ele não tem obrigação de indenizar o particular. Mesmo que aquele tombamento, teoricamente, tenha causado um prejuízo, né, patrimonial para o proprietário, o Estado não vai indenizar, porque ele está visando a proteção do patrimônio histórico e cultural. Bem, diante disso aqui, a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente estudou a segunda parte sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, em que vimos sobre a modalidade de intervenção restritiva. Na próxima aula, a gente vai dar andamento a esse tópico, onde a gente vai concluir esse assunto e, inclusive, o curso de Direito Administrativo que a gente está publicando aqui no canal, onde a gente vai estudar a desapropriação, a retrocessão, a predestinação, a desistência da desapropriação, a desapropriação por zona e a desapropriação dos bens públicos. Então a gente vai ficar por aqui, gente, e até a próxima aula.